você a meditar juntamente conosco no Evangelho escrito por São Marcos, no capítulo 16 e no versículo 7. Aleluia, glória a Deus. Quando nos diz a palavra: mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, essa mensagem, esse versículo traduz o momento em que um mensageiro de Deus, então, vendo as mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus Cristo e não encontrando ninguém, Jesus não estava lá, mas tinha um mensageiro, o qual trouxe um recado de Cristo para aquelas mulheres que foram lá bem cedinho ver o corpo de Jesus e já não o encontrou, porque Jesus havia ressuscitado. E naquele momento elas ficaram assustadas com aquela situação. Num comentário, depois correram rápido ao encontro dos discípulos para notificar daquela mensagem, daquele encontro, daquele acontecimento. E uma coisa que me chama muita atenção, é aí onde nós vamos falar com base nesse tópico deste versículo, que é a parte A, onde a mensagem para os discípulos dizia destacadamente: diga aos meus discípulos que, conforme eu havia combinado com eles, que eles me encontrem na Galileia conforme estava previsto. Mas diga a Pedro que ele não falte. A Pedro. Mas por que Jesus mandou essa mensagem específica a Pedro? Pedro foi aquele discípulo que no momento difícil que Jesus viveu, nos seus últimos momentos aqui na terra, quando ele foi interrogado, quando ele foi aprisionado naquela noite dura, terrível, fatídica, a qual Jesus sofreu, padeceu humilhações, naquela noite fria lá do Oriente. Jesus disse para Pedro, antes de que tudo isso acontecesse, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Isso aconteceu quando Jesus estava lá detido, sendo interrogado, humilhado, açoitado. Pedro, distante, observava aquela situação. E Pedro foi aquele companheiro de jornada de Jesus, que na hora que viu o seu amigo numa situação difícil, esse mesmo Pedro, de alguma forma, se acovardou por um instante. Não teve coragem de dizer que era amigo de Jesus, porque alguém o identificou e disse: você é um deles. Ele disse: eu não. Mas você fala como um deles, eu também não. E por fim, Pedro até praguejou, ficando aborrecido quando alguém insistia, dizendo que ele era um dos discípulos, um dos seguidores de Cristo. Quer dizer, Pedro, na hora que viu a situação que Cristo estava vivendo, ele sentiu medo na sua alma. Não teve coragem de assumir de fato de que ele era companheiro de Cristo. Cristo, todavia, vendo essa situação, com seu grande amor, com a sua infinita misericórdia, compreendia tudo o que estava acontecendo, porque estava previsto. Cristo preveu essa situação. Muitas das vezes você não entende, porque em certos momentos da sua vida natural, na sua vida normal, sem um envolvimento com o Evangelho, sem um envolvimento com o poder pleno do reino de Deus, às vezes
as pessoas se sentem acovardadas a assumir um comportamento de fé, de perseverança, mesmo colocando em risco a própria vida. Pedro teve medo deste momento, mas o homem e a mulher que tem a presença verdadeira do Senhor em sua vida é diferente. Isso também depois veio acontecer com Pedro. Apesar de ter caminhado com Cristo, ter andado com Cristo, apesar dele ter contemplado os milagres e as maravilhas que o Senhor Jesus operou na vida de muitos, porém, ele era aquele homem ainda que estava sendo trabalhado. Não fique triste você, que às vezes você falha, você erra, você se esconde, você se exclui, você se acha indigno. Jesus está trabalhando na sua fé. Jesus está trabalhando no seu caráter cristão. Abra o seu coração, abra a sua alma para Deus, para que seja aperfeiçoado em você a excelente, a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, observe que Pedro, no momento difícil de Cristo, abandonou a Cristo. Imagina a dor que Cristo sentiu na sua alma, na sua humanidade plena, sentindo a dor do abandono dos seus amigos, daqueles que ele os delegou, daquele que ele os chamou. Mas ele compreendia, ele podia compreender, assim como Cristo pode compreender as suas fraquezas, nos momentos que você, até involuntariamente, mas por covardia ou por não compreender o chamado, a voz do Senhor, fraqueja, se esconde e até se afasta do Senhor. Jesus compreende, mas Jesus te ama de uma tal maneira que mesmo vendo, mesmo contemplando toda essa situação, ele pôde compreender a situação que Pedro estava vivendo. Assim como ele compreende que você que ainda anda bem distante das coisas de Deus, que não se envolve com o Evangelho, que não se envolve com o poder de Deus, é necessário que as virtudes do Espírito Santo venham sobre a sua vida, conforme está a promessa do Senhor no livro de Atos, capítulo 1, versículo de número 8: e recebereis o poder que há de vir sobre vós. Esse poder faz a diferença na vida de todos nós. Esse poder é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Amados, o isolamento que Pedro viveu, a dor na sua consciência, o levou para o isolamento. Pedro se achou indigno. Pedro era aquele discípulo, eu creio, conjecturando eu, que perdeu aquela alegria. Você, muitas das vezes, nós seres humanos ficamos tristes quando nós magoamos alguém que tanto amamos, quando desprezamos alguém que tanto amamos, quando nós, de uma forma assim, circunstancial, em virtude das circunstâncias, dos problemas que sobrevêm repentinamente, inesperadamente, de repente, certos envolvimentos, certos comportamentos, certas atitudes te faz separar de pessoas tão nobres, tão especiais. E muitas das vezes você se sente tão indigno, a sua consciência começa a se cobrar, e você vai se afastando, aquela dor na alma, aquele gosto amargo, aquele gosto de fel nos lábios,
é a dor da alma. Mas em nome de Jesus, nós falamos de um Deus que te ama, o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, na pessoa de Jesus Cristo, que revela-nos esse grande amor, porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, há uma solução, há esperança para a sua vida: o perdão de Deus. Após a crucificação de Jesus Cristo, os discípulos ficaram meio amedrontados, assombrados, até que veio esta mensagem, conforme o evangelho escrito por Marcos, capítulo 16, no verso 7. Uma mensagem que chega para os discípulos de Jesus, e dizendo diz para Pedro especialmente, diz para aquele que se sente indigno, que está com a dor na consciência muito grande, que está com a sua alma angustiada, porque ele negou Jesus. Jesus ouviu, Jesus viu Pedro negando. Os homens costumam, quando acontece um tipo de comportamento desse, quando você falha, quando você tropeça, as pessoas costumam te desprezar, te julgar. Mas Jesus compreende a tua fraqueza. O amor de Cristo, o perdão de Cristo, estende as suas mãos para dizer: ei, vem cá, vamos recomeçar novamente. Quando ele diz nessa mensagem, diga para Pedro, diz a Pedro, ele está dizendo para você, na sua fraqueza, na sua fragilidade, nas suas falhas, no seu erro, tem solução para você. Sim, o Senhor nosso Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, conforme Isaías profetiza no capítulo 49, aleluia, e no versículo de número 14, mas Sião diz, aleluia, no versículo 15, melhor, falando assim, o versículo 14 começa a dizer assim: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. E no versículo 15 nós temos uma resposta do Senhor. Talvez Pedro esteja dizendo assim: o Senhor Jesus partiu, triste comigo, não se lembrará mais de mim, se esquecerá de mim, porventura, o Senhor? E ele responde no versículo 15: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, ou algumas versões diz que amamenta, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Não me esquecerei de ti. Sabe o que significa isso? Perdão. Significa amor, bondade, misericórdia de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A mão estendida do Senhor. Deus não se esquece de você. Sim, o Senhor não se esquece de você. Assim como ele disse para Pedro: olha, você não pode deixar de estar nesta reunião. Eu tenho marcado com você este encontro. Eu tenho uma aliança feita no sangue que eu derramei na cruz por você, para a sua vida mudar, para você ser diferente. Ainda que você se ache indigno do meu amor, ainda que você se ache indigno do meu perdão, porém o meu perdão restaurador te visita, o meu perdão libertador te liberta, transforma a sua vida. Aleluia. Salmo de número 103, no verso 13, assim nos diz a palavra: como um pai se compadece dos seus filhos,
Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Aleluia! Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Ou seja, Deus compreende a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, para nos amar de tal maneira, para nos perdoar de tal maneira, para não esquecer de você, mesmo na sua falha, mesmo nos seus erros. O Senhor disse: ainda que a mãe, porventura, isso não é normal, se esquecer do filho que amamenta, porém, eu não me esquecerei de ti. Está de pé todas as promessas do Senhor para a sua vida. Estão de pé todas as promessas do Senhor para a sua casa. Estão de pé todas as promessas que o Senhor um dia te prometeu. Não importa quanto tempo, isso já passou. Deus não esqueceu de você. Aleluia. A palavra do Senhor jamais passará. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que naquela hora, imagina, quando Pedro recebeu aquele recado, eu imagino que ele estando separado, triste, chorando, abatido, com a dor profunda na sua alma. Não é mesmo assim que acontece com nós, seres humanos, aquela dor, angústia de termos desprezado ou esquecido, ou nos ausentado de pessoas que tanto a gente ama e quer estar próximo. Jesus disse: eu posso resolver essa situação. O meu perdão restaura tua paz, tua alegria, teu amor. O Senhor te chama para reconstruir a tua vida. Não falte, Pedro. E Pedro disse: ele se lembrou de mim. O Senhor não se esqueceu de mim. Eu fui tão injusto, fui tão indigno. Não, Jesus não esqueceu de você, Pedro. Jesus não esqueceu de você, minha amiga, minha irmã.